Este canal é focado em vídeos estoicos. Aqui a filosofia não é apenas teoria, mas um caminho prático para enfrentar a vida com dignidade e encontrar a verdadeira liberdade interior. Você já se perguntou por quê? Mesmo com tanto esforço, parece que sua vida não avança na direção que deseja? Porque, apesar de todas as suas tentativas, os mesmos padrões de pensamento e comportamento continuam a sabotá-lo. E se eu dissesse que a filosofia milenar do estoicismo poderia oferecer as respostas que você procura? O silêncio que segue essa pergunta é o som da sua mente começando a questionar tudo o que você acreditava sobre como viver bem. Esse questionamento é o primeiro passo para uma transformação profunda. Os antigos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, não eram apenas homens que viveram há milênios. Eles foram arquitetos de um sistema filosófico que continua a oferecer sabedoria prática para nossos desafios modernos. A maior vitória, escreveu Sêneca, é a vitória sobre si mesmo. Esta não é apenas uma frase bonita para compartilhar nas redes sociais. É um convite para uma revolução interna. Uma revolução que começa com a adoção de 5 hábitos fundamentais que podem transformar não apenas o que você faz, mas quem você é. O primeiro hábito que devemos cultivar é a prática da atenção plena ao momento presente. Os estoicos entendiam que o sofrimento humano frequentemente vem, não da realidade que enfrentamos, mas de nossas interpretações distorcidas sobre ela. Marco Aurélio, imperador romano e filósofo estoico, escreveu em suas meditações: "Não se perturbe com o que está por vir. Você o enfrentará, se for necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente." Esta sabedoria nos ensina que viver no presente não é apenas um conceito espiritual abstrato. É uma disciplina mental que requer prática constante. Quando sua mente começa a vagar para preocupações sobre o futuro ou arrependimentos sobre o passado, traga-a gentilmente de volta para o agora. O que está diante de você neste momento? Quais são os sons, as sensações, os pensamentos que surgem? Ao praticar este tipo de atenção, você começa a perceber quantas de suas preocupações são, na verdade, criações da sua mente. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, ensinou: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos delas. Considere como esta verdade se aplica à sua vida. Quantas vezes você sofreu não pelo que aconteceu, mas pela história que contou a si mesmo sobre o que aconteceu? A prática da atenção plena nos permite ver essas histórias pelo que realmente são: interpretações, não fatos. Imagine-se no trânsito, preso em um engarrafamento quando você está atrasado para uma reunião importante. A situação é a mesma para todos os motoristas, mas as reações variam drasticamente. Alguns ficam furiosos, batendo no volante e xingando. Outros aceitam a situação com calma, usando o tempo para ouvir um audiolivro ou refletir. A diferença não está no engarrafamento, mas na interpretação de cada pessoa sobre o que este atraso significa. Cultivar a atenção plena significa treinar-se para observar suas reações automáticas e escolher conscientemente como responder. É perceber o espaço entre o estímulo e a resposta. Como Viktor Frankl, influenciado pelo estoicismo, mais tarde descreveria: nesse espaço reside nosso poder de escolha e, portanto, nossa liberdade. Este primeiro hábito forma a base para todos os outros. Sem a capacidade de estar presente e observar nossos pensamentos, sem sermos consumidos por eles, os outros hábitos se tornam meros exercícios intelectuais, sem poder transformador real. Mas como desenvolver esta atenção plena na prática? Comece dedicando alguns minutos todos os dias à contemplação silenciosa. Observe sua respiração, as sensações do seu corpo, os pensamentos que surgem e passam. Não julgue essas experiências como boas ou ruins. Simplesmente observe-as com curiosidade. Com o tempo, esta prática se estenderá para além desses momentos dedicados, infiltrando-se em sua vida cotidiana. Quando você come, esteja totalmente presente com a comida, seus sabores,
texturas e aromas. Quando conversa com alguém, dê-lhe sua atenção completa, em vez de planejar mentalmente o que dirá a seguir. Quando caminha, sinta o contato dos seus pés com o chão, o ar em seu rosto, os sons ao seu redor. Estas práticas simples fortalecem sua capacidade de estar presente, o que é essencial para todos os outros hábitos estoicos. O segundo hábito estoico essencial é a prática da distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. Esta distinção é tão fundamental para o estoicismo que Epicteto a coloca logo no início de seu manual. Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não estão. Sob nosso controle estão nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões. Em suma, nossas próprias ações. Não estão sob nosso controle nosso corpo, nossas posses, nossa reputação, nossos cargos. Em suma, tudo que não constitui nossas próprias ações. Esta simples distinção tem o poder de transformar completamente sua experiência de vida. Pense em quanto tempo e energia você gasta se preocupando com coisas que estão absolutamente fora do seu controle. O clima, as ações dos outros, eventos passados, a economia global, o julgamento alheio. O estoicismo nos ensina que direcionar nossa energia para essas preocupações é não apenas inútil, mas ativamente prejudicial ao nosso bem-estar. Imagine um jardineiro que passa todo o seu tempo reclamando do clima, em vez de adaptar seu jardim às condições existentes. Ele desperdiça energia preciosa que poderia ser direcionada para ações eficazes. Da mesma forma, quando nos preocupamos com o que não podemos controlar, desviamos recursos mentais e emocionais de áreas onde poderíamos realmente fazer diferença. Sêneca nos adverte: nós sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quantas noites de sono você perdeu imaginando cenários catastróficos que nunca se materializaram? Quantas horas de paz foram sacrificadas no altar das preocupações inúteis? A prática deste hábito começa com um simples exercício. Sempre que você se sentir ansioso ou perturbado, pergunte a si mesmo: isso está sob meu controle? Se não estiver, pratique conscientemente deixar ir. Isso não significa resignação passiva, mas uma aceitação ativa da realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Para as coisas que estão sob seu controle, principalmente suas próprias ações, pensamentos e respostas, assuma total responsabilidade. Não culpe circunstâncias externas por suas escolhas. Como Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. Considere como esta distinção se aplica a um desafio comum: a busca por reconhecimento profissional. Você pode controlar a qualidade do seu trabalho, seu esforço, sua integridade, sua disposição para aprender e melhorar. Você não pode controlar se seu chefe notará esses esforços, se seus colegas apreciarão suas contribuições, ou se você receberá a promoção que acredita merecer. Ao focar no que está sob seu controle, fazer o melhor trabalho possível com integridade e dedicação, você não apenas aumenta suas chances de sucesso, mas também garante sua paz mental, independentemente do resultado. Como Epicteto ensinou: faça o melhor uso do que está em seu poder e tome o resto como acontece. Este princípio se estende a todos os aspectos da vida. Nos relacionamentos, você pode controlar sua honestidade, bondade e compreensão, mas não as reações ou sentimentos da outra pessoa. Na saúde, você pode controlar seus hábitos alimentares, exercícios e descanso, mas não todos os processos biológicos ou predisposições genéticas. Nas finanças, você pode controlar seus gastos, poupança e investimentos, mas não a economia global ou o mercado de ações. Ao praticar esta distinção diariamente, você gradualmente deixa de desperdiçar energia emocional com o que não pode mudar e direciona essa energia para ações eficazes nas áreas onde realmente tem influência. O resultado é uma vida com menos ansiedade e mais propósito. O terceiro hábito estoico que devemos cultivar é a prática da virtude como único bem verdadeiro. Para os estoicos,
A virtude não era apenas uma entre muitas qualidades desejáveis, era o único bem real, a única coisa necessária para uma vida boa. Eles identificaram 4 virtudes cardinais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. A sabedoria não é mera acumulação de conhecimento, mas a capacidade de discernir o que é verdadeiramente importante na vida. É saber distinguir entre aparência e realidade, entre o que a sociedade valoriza e o que realmente tem valor. Em um mundo que constantemente nos bombardeia com mensagens sobre o que deveríamos desejar, mais dinheiro, mais status, mais posses, a sabedoria estoica nos convida a questionar: esses objetivos realmente nos levarão à eudaimonia, ao florescimento humano? A coragem, na visão estoica, vai muito além da bravura física. É a força para enfrentar dificuldades com dignidade, para defender o que é certo mesmo quando é difícil, para aceitar o que não pode ser mudado sem se desesperar. Como Sêneca observou, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas são difíceis. A justiça para os estoicos significava tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito, reconhecendo nossa humanidade compartilhada. Marco Aurélio, embora fosse o homem mais poderoso do mundo conhecido, escreveu: nascemos para cooperar, como os pés, as mãos, as pálpebras, as fileiras de dentes, superiores e inferiores. Esta visão de interconexão humana é um antídoto poderoso para o individualismo extremo, que caracteriza grande parte da vida moderna. A temperança, finalmente, é o equilíbrio em todas as coisas, nem excesso nem deficiência. É a moderação nos prazeres, o autocontrole diante dos impulsos, a capacidade de dizer suficiente. Em uma era de consumo desenfreado e gratificação instantânea, esta virtude talvez seja a mais contracultural e, portanto, a mais necessária. A prática da virtude como hábito diário exige que nos perguntemos constantemente: que tipo de pessoa quero ser? Em vez de o que quero ter ou como os outros me veem. Esta mudança de foco, das circunstâncias externas para o caráter interno, é revolucionária. Como Epicteto ensinou, não busque que as coisas aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida terá um curso tranquilo. Mas como cultivar estas virtudes na prática? Comece identificando oportunidades diárias para exercitá-las. A sabedoria pode ser cultivada através da leitura reflexiva, da contemplação de princípios filosóficos e da avaliação honesta de suas próprias ações. A coragem pode ser praticada enfrentando pequenos medos e desconfortos, falando a verdade quando seria mais fácil ficar em silêncio, ou persistindo em tarefas difíceis quando você sente vontade de desistir. A justiça se manifesta em suas interações com os outros, como você trata o atendente da loja, o colega difícil, o familiar que discorda de suas opiniões políticas. A temperança é praticada cada vez que você escolhe conscientemente a moderação em vez do excesso, seja na comida, no consumo, no trabalho ou no lazer. Estas virtudes não são estados finais a serem alcançados, mas habilidades a serem continuamente refinadas. Como um músico que pratica diariamente seu instrumento, o praticante do estoicismo trabalha constantemente para aperfeiçoar estas qualidades de caráter, sabendo que a maestria é um horizonte que sempre se move à frente, não um destino final. O quarto hábito estoico essencial é a prática da antecipação das dificuldades, conhecida como premeditatio malorum. Esta não é uma prática de pessimismo, mas de preparação realista. Os estoicos entendiam que a vida inevitavelmente traz desafios, perdas e sofrimentos. Em vez de sermos pegos de surpresa por essas realidades, podemos nos preparar mentalmente para elas. Sêneca aconselhou: preveja todas as coisas, espere mesmo as que nunca acontecerão. Ele não estava sugerindo que vivêssemos em constante ansiedade sobre possíveis catástrofes, mas que reconhecêssemos a natureza imprevisível e às vezes difícil da vida.
Ao contemplar antecipadamente possíveis adversidades, removemos o elemento de choque que muitas vezes amplifica nosso sofrimento. Este hábito pode ser praticado através de exercícios como a contemplação da mortalidade, memento mori. Lembrar que somos mortais não é mórbido, é libertador. Coloca nossas preocupações diárias em perspectiva e nos ajuda a focar no que realmente importa. Como Marco Aurélio escreveu: você pode deixar esta vida a qualquer momento. Tenha isso em mente em tudo que fizer, dizer ou pensar. Outro exercício poderoso é imaginar a perda de coisas ou pessoas que valorizamos, não para nos tornarmos insensíveis ou desapegados de maneira não saudável, mas para apreciar mais profundamente o que temos enquanto o temos. Epicteto sugere: ao beijar seu filho pela manhã, diga a si mesmo: ele pode morrer amanhã. Esta prática não diminui nosso amor, intensifica nossa gratidão e nos liberta da ilusão perigosa de que tudo o que valorizamos estará sempre conosco. A antecipação das dificuldades também nos prepara para responder com virtude quando os desafios realmente chegam. Em vez de reagirmos com choque, negação ou raiva, respostas que frequentemente pioram a situação, podemos enfrentar as dificuldades com a calma dignidade que vem da preparação. Imagine um navegador que estuda mapas de tempestades antes de zarpar. Ele não espera encontrar uma tempestade, mas se isso acontecer, ele não será pego totalmente desprevenido. Da mesma forma, ao contemplar possíveis dificuldades, desenvolvemos recursos internos para navegar por elas quando surgem. Esta prática pode ser incorporada à sua rotina diária de várias maneiras. Você pode dedicar alguns minutos cada manhã para considerar possíveis desafios que poderá enfrentar durante o dia e como responderá a eles virtuosamente. Ou pode realizar periodicamente exercícios de visualização mais profundos, imaginando como enfrentaria perdas significativas ou mudanças de vida. Alguns praticantes modernos do estoicismo incorporam desafios voluntários em suas vidas, como jejum intermitente, banhos frios, ou dormir ocasionalmente no chão, para fortalecer sua resiliência e lembrar-se de que podem suportar desconfortos. Como Sêneca escreveu: é precisamente em tempos de imunidade da dor que devemos nos fortalecer contra ela. A beleza desta prática é que ela transforma gradualmente nossa relação com as dificuldades. Em vez de vê-las como obstáculos indesejados à nossa felicidade, começamos a reconhecê-las como oportunidades para exercitar a virtude e fortalecer nosso caráter. Como Marco Aurélio observou, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. O quinto e último hábito estoico essencial é a prática da gratidão e apreciação do presente. Pode parecer contraditório que uma filosofia frequentemente associada à austeridade enfatize a gratidão. Mas os estoicos entendiam profundamente que a felicidade não vem de ter mais, mas de desejar menos e apreciar plenamente o que já temos. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: não viva como se fosse viver 10.000 anos. O destino paira sobre você. Enquanto vive, enquanto é possível, torne-se bom. Esta lembrança da brevidade da vida não é um convite ao hedonismo, mas a apreciação consciente de cada momento e a urgência de viver virtuosamente agora, não em algum futuro hipotético. A gratidão estoica não é apenas um sentimento agradável. É uma prática intencional de reconhecer que muito do que temos, desde necessidades básicas até relacionamentos significativos, são, de certa forma, presentes que poderíamos não ter recebido. Como Sêneca observou, nunca será feliz se continuar a buscar em que consiste a felicidade. Nunca viverá se buscar o sentido da vida. Esta prática nos ajuda a contrariar o que os psicólogos modernos chamam de adaptação hedônica. Nossa tendência a rapidamente nos acostumarmos com melhorias em nossas circunstâncias e voltar a um nível básico de satisfação ou insatisfação. Por exemplo, aquele aumento salarial ou nova casa que você pensou que o faria permanentemente feliz, logo se torna apenas o novo normal, e você começa a desejar ainda mais.
Os estoicos combatiam esta tendência através de práticas como a privação voluntária. Periodicamente abrir mão de confortos e luxos para renovar nossa apreciação por eles e lembrar que podemos ser felizes com menos. Sêneca, embora fosse extremamente rico, regularmente praticava períodos de pobreza voluntária, comendo alimentos simples e dormindo em condições básicas. Isso não era masoquismo, mas um treino deliberado para fortalecer sua resiliência e renovar sua gratidão. Outra prática poderosa é o que poderíamos chamar de amor ao destino. Amor fati é a capacidade não apenas de aceitar o que acontece, mas de abraçá-lo como exatamente o que deveria acontecer naquele momento. Como Epicteto ensinou, não busque que os eventos aconteçam como você quer, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida fluirá tranquilamente. Como cultivar a gratidão na prática? Comece com um simples exercício. Todas as noites, reflita sobre 3 coisas pelas quais você é grato naquele dia. Estas podem ser grandes realizações ou pequenas alegrias, um pôr do sol bonito, uma conversa significativa, uma refeição saborosa. O importante é treinar sua mente para notar e apreciar o bem que já existe em sua vida. Outra prática poderosa é o que os estoicos chamavam de visão de cima. Imaginar-se olhando para sua vida e problemas de uma grande altura, vendo-os em um contexto cósmico mais amplo. Esta perspectiva frequentemente revela quão pequenas são nossas preocupações diárias no grande esquema das coisas, inspirando tanto humildade quanto gratidão. Estes 5 hábitos, atenção plena ao momento presente, distinção entre o que podemos e não podemos controlar, prática da virtude como o único bem verdadeiro, antecipação das dificuldades e cultivo da gratidão, formam o núcleo da prática estoica. Juntos, oferecem um caminho para uma vida não apenas de resistência às dificuldades, mas de genuíno florescimento humano. É importante entender que estes hábitos não são técnicas de autoajuda superficiais. Eles exigem prática constante e transformam fundamentalmente nossa relação com nós mesmos, com os outros e com o mundo. Como Epicteto advertiu, estas são as coisas que os filósofos exercitam. Estas são as lições que devem ser lidas e escritas diariamente. Estas são as coisas nas quais um homem deve se treinar. A beleza do estoicismo está em sua praticidade. Não exige que você se retire do mundo ou adote crenças sobrenaturais. Exige apenas que você se comprometa com o trabalho diário de cultivar seu caráter e responder virtuosamente às circunstâncias, sejam elas quais forem. Imagine acordar todas as manhãs e dedicar alguns minutos à reflexão sobre estes 5 hábitos. Pergunte a si mesmo: como posso praticar a atenção plena hoje? O que está realmente sob meu controle nas situações que enfrentarei? Como posso demonstrar sabedoria, coragem, justiça e temperança em minhas interações? Que possíveis dificuldades posso antecipar e me preparar para enfrentar? Pelo que sou grato neste momento? Este simples ritual matinal, praticado consistentemente, pode gradualmente transformar sua perspectiva e suas respostas aos desafios da vida. Como Marco Aurélio escreveu, a alma torna-se tingida com a cor de seus pensamentos. Ao imbuir sua mente com os princípios estoicos, você começa a ver e responder ao mundo de maneira diferente. O estoicismo não promete uma vida sem dificuldades. Nenhuma filosofia honesta poderia fazer tal promessa. O que oferece é algo muito mais valioso: a capacidade de enfrentar qualquer circunstância com dignidade e integridade. Como Sêneca escreveu, às vezes mesmo viver é um ato de coragem. Em um mundo que parece cada vez mais volátil, incerto, complexo e ambíguo, os princípios estoicos oferecem uma âncora. Eles nos lembram que, embora não possamos controlar os ventos, podemos ajustar nossas velas. Embora não possamos escolher tudo o que nos acontece, podemos escolher quem seremos em resposta. Considere como estes princípios se aplicam a alguns dos desafios mais comuns que enfrentamos hoje. No trabalho, onde a pressão por resultados e a incerteza econômica podem gerar ansiedade constante,
A distinção estoica entre o que podemos e não podemos controlar nos ajuda a focar nossa energia em fazer bem nosso trabalho, em vez de nos preocuparmos com resultados incertos. A prática da virtude nos guia a agir com integridade, mesmo quando atalhos antiéticos parecem tentadores. A antecipação das dificuldades nos prepara para possíveis contratempos, como rejeições ou falhas, permitindo que os enfrentemos com equanimidade. Nos relacionamentos onde mal-entendidos e conflitos são inevitáveis, a atenção plena nos ajuda a ouvir verdadeiramente o outro, em vez de apenas esperar nossa vez de falar. A distinção do controle nos lembra que não podemos forçar os outros a mudar, apenas oferecer nosso melhor. A virtude da justiça nos guia a tratar todos com respeito, independentemente de diferenças. E a gratidão nos ajuda a apreciar as pessoas em nossas vidas, em vez de tomá-las como garantidas. Na saúde, onde enfrentamos tantos desafios naturais do envelhecimento quanto doenças inesperadas, a antecipação estoica das dificuldades nos prepara para enfrentar limitações físicas com dignidade. A distinção do controle nos ajuda a focar no que podemos fazer, manter hábitos saudáveis, enquanto aceitamos o que não podemos mudar. A virtude da temperança nos guia para escolhas equilibradas que promovem o bem-estar a longo prazo, em vez de gratificações momentâneas que podem prejudicar nossa saúde. Nas finanças, onde a insegurança e a comparação social frequentemente geram ansiedade, a virtude estoica da temperança nos guia para um relacionamento saudável com o dinheiro e as posses. A distinção do controle nos ajuda a aceitar as realidades econômicas que não podemos mudar, enquanto tomamos decisões prudentes nas áreas sob nosso controle. A gratidão nos ajuda a apreciar o que temos, em vez de sempre desejar mais. Em todas estas áreas, os 5 hábitos estoicos trabalham juntos para promover uma vida de maior clareza, propósito e tranquilidade. Eles não eliminam os desafios, mas transformam fundamentalmente nossa relação com eles. É importante notar que o estoicismo não é uma filosofia de resignação passiva ou indiferença emocional, como às vezes é erroneamente retratado. Os estoicos não buscavam suprimir emoções, mas cultivar emoções saudáveis baseadas em julgamentos precisos sobre a realidade. Eles entendiam que emoções como medo, raiva e tristeza geralmente surgem de avaliações imprecisas da situação, especialmente de nossa tendência a superestimar ameaças e subestimar nossa capacidade de lidar com dificuldades. Através da prática destes 5 hábitos, gradualmente refinamos nossas avaliações e, consequentemente, nossas respostas emocionais. Não nos tornamos robôs sem sentimentos, mas seres humanos que experimentam emoções apropriadas às situações. Alegria genuína pelo que é verdadeiramente bom, tristeza apropriada pelo que é realmente uma perda, preocupação produtiva com o que realmente merece nossa atenção. Estes 5 hábitos não são apenas práticas isoladas, mas partes interconectadas de uma filosofia de vida coerente. A atenção plena nos ajuda a discernir o que podemos controlar. Esta distinção nos permite focar nossa energia na prática da virtude. A antecipação das dificuldades nos prepara para responder virtuosamente quando os desafios chegam, e a gratidão nos mantém conscientes do valor do presente, independentemente das circunstâncias externas. Juntos, estes hábitos criam um ciclo virtuoso de crescimento e resiliência. Quanto mais os praticamos, mais naturais se tornam, até que, gradualmente, se transformem não apenas em coisas que fazemos, mas em quem somos. É importante notar que os estoicos não viam a filosofia como um exercício puramente intelectual, mas como uma forma de vida. Como Epicteto insistia, não explique seus princípios, demonstre-os em ação. Esta é a verdadeira medida do progresso filosófico. Não o quanto você sabe sobre estoicismo, mas o quanto você vive seus princípios quando enfrenta adversidades. Considere como estes hábitos poderiam transformar sua resposta a um desafio específico em sua vida. Talvez você esteja lidando com uma doença, um revés profissional, um relacionamento difícil ou simplesmente a incerteza do futuro.
Como seria abordar essa situação com atenção plena, clareza sobre o que você pode controlar, compromisso com a virtude, preparação mental para possíveis dificuldades e uma atitude de gratidão? A promessa do estoicismo não é que seus problemas desaparecerão, mas que você desenvolverá a força interior para enfrentá-los de maneira que preserve sua paz mental e integridade. Como Marco Aurélio escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Em última análise, o que estes 5 hábitos nos oferecem é liberdade. Não a liberdade das circunstâncias externas, mas a liberdade interior que vem de saber que nossa paz e nosso valor não dependem de fatores externos. Como Epicteto, que viveu como escravo, ensinou: tornar-se livre é fazer-se indiferente às coisas que não dependem de nossa escolha. Esta é uma liberdade que ninguém pode tirar de você, não importa o que aconteça. É a liberdade que vem de construir uma fortaleza interior através da prática consistente destes 5 hábitos estoicos. O poder transformador destes hábitos não deve ser subestimado. Considere como eles moldaram as vidas dos próprios filósofos estoicos. Epicteto, nascido na escravidão e mais tarde exilado, manteve sua dignidade e encontrou propósito através do ensino da filosofia. Sêneca enfrentou exílio, perda de fortuna e, eventualmente, uma ordem para cometer suicídio com uma serenidade que impressionou até seus inimigos. Marco Aurélio liderou o Império Romano durante períodos de guerra, praga e traição, mantendo sua humanidade e compromisso com o bem comum. Estes homens não eram super-humanos. Eles eram pessoas comuns que cultivaram hábitos extraordinários que lhes permitiram responder às circunstâncias extraordinárias com dignidade e sabedoria. E o que fizeram, nós também podemos fazer. O caminho estoico não é fácil. Como qualquer prática significativa, requer esforço consistente, paciência consigo mesmo quando falha e disposição para começar novamente. Como Epicteto advertiu, nenhum grande feito é realizado de uma vez. A transformação que buscamos vem não de momentos dramáticos de iluminação, mas da prática constante dos hábitos corretos ao longo do tempo. Imagine-se daqui a 1 ano, tendo praticado consistentemente estes 5 hábitos. Como seria sua resposta a desafios que agora o desestabilizam? Como seriam suas relações com os outros? Como seria sua relação consigo mesmo? A pessoa que você poderia se tornar através desta prática está esperando por você, não em algum futuro distante, mas a cada momento em que escolhe praticar estes hábitos. Agora, enquanto você reflete sobre estes princípios, considere: o que está impedindo você de começar a praticar estes hábitos hoje mesmo? Não amanhã, não quando as circunstâncias forem perfeitas, mas agora, exatamente onde você está, com os desafios que enfrenta atualmente. Como Sêneca nos adverte, enquanto adiamos, a vida passa. E como Marco Aurélio pergunta, em que melhor momento do que este você usará seu princípio de razão? Se não agora, quando? A filosofia estoica nos lembra constantemente da brevidade e incerteza da vida. Não sabemos quanto tempo temos, apenas que é limitado e precioso. Cada dia que passa sem começarmos a praticar estes hábitos é um dia perdido para o crescimento e a transformação. Então, não deixe para amanhã se você pode fazer hoje.